Beleza, fim de semana de Copa do Brasil. Amanhã tem Vasco e Galo lá em São Januário. E no domingo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Daqui a pouco, aquele palpite aí, algumas coisas sobre esses dois jogos. Mas antes de mais nada, tivemos data FIFA na terça, né? O Brasil ganhou do Peru aí por 4-0, ganhou bem. Apesar do Peru não ser aí, né, um parâmetro, mas eu acho que é muito bom para a seleção começar a pegar ritmo, né, para pegar entrosamento, né, para pegar autoconfiança. Então eu acho que foi muito importante. E os 3 pontos, né, para dar aquele ar assim, né, de respiro, de alívio para a equipe do Dorival e para todo mundo. Teve também Brasileirão. Aí já na quarta-feira começa o Brasileirão. O São Paulo jogou em Campinas no Brinco de Ouro da Princesa. Jogou contra o Vasco da Gama e venceu por 3-0, resultado importante que deixa o tricolor aí do Morumbi na quinta colocação do campeonato, né? E o resultado, né, largo aí depois de algumas pressões. São Paulo teve um resultado ruim contra o Cuiabá e agora se recupera contra o Vasco, né? E eu tô falando já da 30ª rodada. Esse jogo foi na quarta. Na quarta também teve Fortaleza e Galo. O Galo aí se poupando para o jogo de sábado, para o jogo de amanhã, no caso, né? Hoje é sexta, então para o jogo de amanhã. E aí teve ontem, né? Ontem tiveram 2 jogos importantes, principalmente para a parte de baixo da tabela, né? O Fluminense, né? Que tá ali lutando, brigando ali, né? Ali embaixo, venceu o Flamengo no Clássico Carioca por 2-0. E aí deu uma boa respirada, né? Foi para 15º aí, tá com 33 pontos. Corinthians também, Corinthians fez um jogo muito bom, né? Ontem contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Corinthians que saiu na frente, né? Chegou a estar vencendo por 2-0, cedeu o empate aí no primeiro tempo, vira o primeiro tempo com um empate, com toda aquela coisa, né? Aquela pressão, a pulga atrás da orelha. Imaginou-se que as coisas iriam ficar bem complicadas, né? O Atlético Paranaense teve até por virar o jogo, né? Fez um bom final de primeiro tempo, mas no segundo tempo as coisas deram certo. Primeiro gol do Memphis, e aí o que acontece? A torcida sai empolgada aí com 5-2, né? O Corinthians goleou o Atlético Paranaense e jogou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Então o Corinthians sai da zona, é o primeiro fora da zona ali. Claro que ainda há jogos, né? O Vitória ainda joga, Cuiabá ainda joga na rodada, Atlético Goianiense, mas o Corinthians também deu a respirada e tá ali em 16º e joga o Atlético Paranaense para 17º. Então o Atlético Paranaense começa aí a brigar também naquela parte de baixo, né? O Atlético que vem, né, no decorrer do campeonato, faz uma temporada ruim, o Atlético Paranaense, e vem só caindo, descendo, chegou ali na zona de rebaixamento no final, aí na reta final do campeonato. O Atlético Paranaense chega ali na zona de rebaixamento, a zona de perigo. E não é uma hora boa para entrar ali, convenhamos, né? A gente tem que ver que quando chega nessa reta final aí, faltando 8 rodadas para o final, é bom ficar bem longe dali, e é o que está acontecendo ao inverso com o Atlético Paranaense. E aí a gente vai ter hoje, né? Já estão jogando lá, está 0-0 o Atlético Goianiense e Cuiabá. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo está ainda no comecinho, né? Tá 0-0. 2 times lá também na zona da degola, né? Eu acho que o Atlético Goianiense praticamente já está bem encaminhado aí para o rebaixamento, né? Precisa de muitos pontos aí para sair. E o Cuiabá, que também está ali. O Cuiabá é o antepenúltimo colocado lá, está em 19º lugar, também está numa situação bem complicada. Os dois estão empatando então em 0-0 nesse momento. Daqui a pouco, às 20 horas, vai ter o Botafogo jogando contra o Criciúma. O Botafogo que aí vai tentar abrir aí uns pontinhos na liderança e depois secar, né, o Palmeiras, porque o Fortaleza empatou com o Galo em 1-1 na quarta-feira. E o Palmeiras joga apenas no domingo. Então aí a rodada segue. Hoje também tem Cruzeiro e Bahia em Minas. E aí depois, amanhã, o famoso
Grenal, as coisas vão pegar fogo lá pelo sul do país, né? Ambos aí, o Grêmio querendo se afastar cada vez mais ali de baixo e o Inter brigando por vaga na Libertadores e tentando aí terminar o campeonato lá em cima na tabela. E aí, amanhã também às 16 horas no mesmo horário tem o Vitória que pega o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo pro Vitória. O Bragantino também, que acabou ali descendo e ficando ali, né, próximo, rondando aquela zona da degola. Ninguém gosta de ficar ali, ali é como se fosse um redemoinho, né? Quando vai terminando o campeonato, é melhor ficar bem longe dali, né? Então, esses times têm que ficar bem atentos. O Vitória já está dentro da zona, é o 18º colocado, e briga ali para sair dessa zona de baixamento. Uma vitória coloca ele com a mesma pontuação do Corinthians, e aí o Corinthians voltaria para a zona de rebaixamento. O Vitória ficaria de fora. Então acho que é um jogo muito importante pro Vitória contra o Bragantino em casa lá no Barradão, na Arena Barradão. E no domingo, para fechar, tem o Juventude e Palmeiras às 20 horas. Esse é o último jogo aí da 30ª rodada. Campeonato chegando ao seu final. Daí teremos mais 8 rodadas para saber quem é o campeão, quem vai descer, quem vai ficar com as vagas para Libertadores, Sul-Americana, etc. E agora a Copa do Brasil, que é os palpites ali para esses 4 semifinalistas. O Galo saiu na frente porque venceu o Vasco lá em Minas por 2-1, né? Um placar mínimo, uma diferença mínima de placar. E aí vai a São Januário e o Vasco tem a tarefa aí de tentar virar o jogo, tentar virar o confronto, virar o jogo, né, de 180 minutos e sair classificado para a final. E o Galo tem aí a vantagem até de terminar empatado. Então, para mim, o Galo é levemente favorito, então eu colocaria aí um favoritismo para o Galo de 55-45. Apesar dele jogar fora, ele tem aí a vantagem do empate. Já o confronto entre Flamengo e Corinthians, para mim, tá muito igual, apesar da vantagem que o Flamengo tem. Aí vocês podem dizer, mas aí você vai entrar em contradição, porque você falou da vantagem e agora é que esse jogo, o que envolve as duas equipes são coisas assim muito atípicas no momento. Então, por exemplo, o Corinthians vem dessa bela vitória contra o Atlético Paranaense, então vem com aquele gás, vem com aquela empolgação. O Flamengo vem de uma derrota contra o Fluminense, é um trabalho começando do Felipe Luiz, começou muito bem, né, bem avaliado, e claro, derrota em clássico, eu acho que perfeitamente normal, nada de errado, o trabalho dele está apenas começando, né, ainda não dá para avaliar isso como consequência do trabalho, mas sim consequência de ser um clássico e o Fluminense precisando sair dali de baixo. O Flamengo ainda não engatou esse ano, por isso mesmo trocou de treinador. Então o Flamengo vem oscilando. Então esse jogo contra o Corinthians, o Flamengo vem com a vantagem para a Neoquímica Arena, mas aí eu vou colocar 50-50. Por quê? Porque eu acho que é um jogo em que tudo pode acontecer por conta do momento das equipes. O Corinthians nessa empolgação, né? E o Flamengo meio que se questionando. Eu acho que ali tudo pode acontecer. Depende, por exemplo, quem sai na frente. Eu acho que se o Corinthians faz 1-0, né, as chances dele levar a partida para as penalidades ou até mesmo virar o jogo aumentam, porque aquela empolgação da Corinthians, da torcida ali em Itaquera. Eu acho que se o Flamengo sai na frente, complica demais a vida do Corinthians, mesmo estando jogando em casa, porque o Flamengo é um adversário muito forte e quando sai na frente tem aquela coisa, né, aquela empolgação. É uma boa equipe, né, bons jogadores, a gente já conhece, não precisa falar. Então eu acho que é um jogo muito incógnita, né, mas não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que, pra mim, difícil falar, hein? Em cima do muro. Eu acho que a decisão vai pras penalidades. Eu acho que vai para as penalidades. Acho que o Corinthians consegue aí um placar mínimo no tempo normal e vai pelas penalidades. E aí nas penalidades, mas acho que passa o Corinthians, né? Pelo momento, pela empolgação toda que está acontecendo ali pelos lados de Itaquera. Mas as minhas opiniões são minhas opiniões, fique à vontade para discordar. Aqui embaixo tem o espaço para os comentários, por favor não deixe de fazê-los.
Coloca aí o que você acha, quem você acha que vai, quem serão os 2 finalistas, né? Passa Galo ou passa Vasco, do outro lado passa Corinthians ou passa Flamengo. A sua opinião é muito importante aqui. Por favor, se inscreva no canal se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, pitacos e opiniões. E aí, a gente vai falar semana que vem sobre o confronto da final, já sabendo dos finalistas. E aí no próximo vídeo a gente vai ver como as equipes estarão para se enfrentar. Ok? Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até o fim. Bom final de semana aí para você, aproveite, até mais, até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço aí, até mais.